Quando o ano 1972 amanheceu, estávamos de volta ao Colorado depois de viajar 38.000 quilômetros do Atlântico ao Pacífico, do Canadá ao México. Estávamos entusiasmados com este novo ano. Nosso pedido de visto missionário para o Brasil tinha acabado de ser aprovado. Aleluia! Agora tudo o que tínhamos que fazer era viajar para Rockford, Illinois, entregar os formulários finais no consulado em Chicago, embalar e enviar nossas coisas e reservar nosso voo. Que emocionante! Mas a realidade raramente coincide com o que imaginamos. Os primeiros 3 meses do ano 1972 foram os mais difíceis de todos. Se você já empreendeu um projeto longo e difícil, como remodelar a sua casa, por exemplo, será que não sentiu que quanto mais perto você chegava ao fim da obra, mais longe parecia sua conclusão? Cansado da longa batalha, suas energias e recursos esgotados, você estava pronto para sentar-se e dizer: assim está bem. Chega por agora. Escreveu o apóstolo Paulo: não vos canseis de fazer o bem. Bem, este conselho é mais fácil de dar do que de seguir. Quanto mais próximo um soldado chega à frente da batalha, mais quente é o fogo do inimigo. E agora que tivemos a aprovação do governo brasileiro, tudo parecia se voltar contra nós. Paulo escreveu em 1 Coríntios 16, versículos 8 e 9, que uma porta grande e eficaz se tinha aberto em Éfeso para ele, mas muitos se opõem a mim, ele disse. Embora não lutemos contra carne e sangue, é precisamente carne e sangue que Satanás usa em suas tentativas de frustrar os planos de Deus. A primeira linha de ataque de Satanás concentra-se na nossa disposição natural de cuidar primeiro das coisas materiais e terrenas. Em inglês, há uma canção infantil dos tempos idos, quando cavalos foram o meio de transporte e essenciais na agricultura. A lamentação vai assim: a velha égua cinzenta já não é o que ela era, muitos anos atrás. E a nossa velha Kombi VW amarela, desgastada e cambada do seu tempo de serviço como burro de carga e nossa casa rolante, sofreu nestes últimos 3 meses. A transmissão e o motor tiveram de ser condicionados. Várias vezes no inverno frio do norte de Illinois, o carro não pegava. Uma vez, um fio da bateria soltou-se e deixou-nos na estrada. E uma semana depois, uma linha do carburador caiu e o motor sobreaqueceu. No dia seguinte, o silenciador caiu. E, sem ele, o VW rugia como um carro da Fórmula 1, mas a sua potência continuava muito despretensiosa. Não sei quantas peças podem falhar em uma velha égua cinzenta, mas nossa velha Kombi amarela teve pelo menos 8 problemas diferentes em menos de 3 meses. E depois, a questão sempre do dinheiro. Embora as ofertas de janeiro e março tenham sido superiores a $600, melhor do que em qualquer mês em 1971, o total de fevereiro foi de $88,46, menor do que qualquer mês do ano anterior. Um pastor ligou para dizer que a sua igreja não enviaria mais ofertas devido a dificuldades financeiras. Pelo menos o apoio vinha de mais igrejas, geralmente apenas $15 ou $25. A nossa igreja, que aprovou o envio da gente ao campo missionário, contribuiu $18 em janeiro e 18 em março, o que, a propósito, foi acima das últimas ofertas que eles nos deram em 1971. Os últimos foram de outubro $15 e em novembro $10. Mas a contabilidade de Deus é melhor do que a minha. E ele sabe o quanto aquela igrejinha fez por nós entre 15 de janeiro e 22 de março.
Eles nos hospedaram e nos alimentaram e socorreram nosso carro muitas vezes. Deram uma bateria no frio do inverno e colocaram um silenciador na Kombi. O apoio não se mede pelo que é depositado na conta bancária. Eles guardaram nossas coisas até que pudéssemos empacotá-las para o envio e serviram como base a partir da qual apresentamos nossa papelada ao consulado em Chicago. Prestaram apoio essencial nesta última etapa da corrida. E depois havia a questão das nossas coisas. Durante um ano, viajamos em nosso Kombi carregado de roupas e as coisas de uso pessoal. Ao longo do caminho, fomos juntando pequenas coisas, presentes de pessoas e livros que adquiri, livros para estudar grego e hebraico que ainda consulto regularmente. De vez em quando, enviávamos coisas pelo correio para serem armazenadas em Rockford com os outros bens domésticos que decidimos guardar quando desistimos da nossa casa em Wisconsin. Quando chegamos a Rockford em meados de janeiro, nossa primeira tarefa foi embalar o que tínhamos armazenado em tambores de aço e fazer uma lista de bagagem. Mas à medida que fomos pesquisando o custo do transporte e olhamos para os 5 pães e 2 peixes dos nossos recursos, tivemos de fazer algumas escolhas difíceis. Os 6 tambores que tínhamos originalmente embalado foram reduzidos para 2 tambores e 2 baús, que, de acordo com Abby, tinham mais livros do que outras coisas. E quem sou eu para dizer o contrário? Fomos eliminando os itens em etapas e a lista de bagagem encolheu de acordo. Eu liguei para o consulado em Chicago várias vezes e fiz algumas viagens pessoalmente apenas para ter a certeza de que todos os nossos documentos estavam em ordem. A lista de bagagens teve de ser datilografado em formulários oficiais, fazendo parte da burocracia a que me refiro mais adiante. No início de março, depois de embalarmos os tambores e baús pela 10ª vez, estavam selados com o seu destino devidamente pintado com stencil, prontos para entregar à companhia de navegação. Respiramos, aliviados, e levamos a carga à empresa de caminhonagem. Lamento, disse o homem. Cada peça tem de ser pesada primeiro. Ah, vocês fazem isso aqui? Perguntamos. Ah, claro que não. Nosso suspiro de alívio se transformou em um gemido. Devemos levar tudo de volta para a casa do pastor e pesar as peças em balanças de casa de banho. Mais uma vez, um suspiro de alívio. Lá fomos nós de novo para a companhia de transporte. Lamento, disse o homem novamente. Não temos ninguém aqui para descarregar a carga e colocá-la no cais. Mais uma vez, Abby e eu gememos, desta vez literalmente enquanto descarregávamos os tambores e baús e os colocamos no cais de embarque. Afinal, era esta uma das nossas regras cardeais do campo missionário. Tudo o que for preciso fazer, nós faremos. Neste momento, completamos uma etapa essencial a caminho da nossa partida marcada para 23 de março. Mas ainda tínhamos que decidir o que poderíamos levar no avião entre bagagem de mão e bagagem despachada. A companhia aérea brasileira Varig disse que cada uma das crianças podia ter 20 quilos de bagagem despachada e quando terminamos de fazer as malas, às 11h30 da noite, no dia 22 de março, tínhamos 99 quilos de bagagem despachada e 33 quilos de bagagem de mão. E no aeroporto no dia seguinte fomos cobrados $82 por termos 18 quilos de bagagem a mais. Mas essa não é a história toda. Alguns irmãos aparentemente acharam que estávamos querendo levar coisas a mais. Venda as coisas aqui e substitua-as lá, diziam. Os 6 tambores que tínhamos originalmente embalados ficaram reduzidos a 2, deixando-nos 4 tambores de coisas para alienar, para despachar. Então, um yard sale foi organizado no quintal para o último fim de semana antes de deixarmos o país.
e essa venda nos rendeu $81, ou seja, $1 a menos do que teríamos de pagar 4 dias depois pelos 18 quilos de excesso de bagagem. O que não foi vendido foi doado. Em efeito, estávamos comprometidos a 100%. A quarta-feira seguinte, quando partimos para o Brasil, deixamos para trás, nos Estados Unidos, apenas 2 coisas que ainda podíamos afirmar que eram nossas: o vestido de noiva da Abby e uma conta corrente no banco. Há um ditado: 2 mudanças de casa equivalem a um incêndio. Em verdade vos digo, uma mudança entre continentes equivale a 2 incêndios. E já fizemos isso 4 vezes. Ou sejam, 8 incêndios por aí. Digo 4 vezes porque a nossa mudança para Portugal em 1976 implicou a mudança do Brasil e dos Estados Unidos ao mesmo tempo. A tensão de decidir entre o que levar e o que a gente sabe que nunca mais verá exige um alto preço mental e emocional. Esses 4 tambores também incluíam muitos utensílios domésticos e roupa de cama que nunca poderíamos substituir no Brasil. Havia presentes de casamento que tínhamos recebido apenas 5 anos antes, que foram praticamente, ou literalmente em alguns casos, dados. Abby sempre se arrependeu de ter desistido de seu conjunto de várias peças de Corningware que ela nunca conseguiu repor. Não só o facto do dinheiro da sua venda ser uma quantia relativamente irrisória, mas muitas dessas coisas nem existiam noutros países. Quando havia, eram muito mais caras. Quando nós mudamos para Portugal 4 anos mais tarde, estávamos perfeitamente conscientes das desvantagens da filosofia vender aqui, substituir lá. Tudo que deixamos para trás, demos perdido para sempre. A expectativa de substituí-los não passava de uma ilusão. Hoje em dia, o mundo não é o que era 50 anos atrás. Hoje discutimos os prós e contras de uma economia global, mas não contestamos o fato de que ela existe. Mesmo as pessoas que vivem nas aldeias mais remotas da África ou da Ásia têm telemóveis e internet. Só conseguimos ter uma linha telefônica em nossa casa depois de estar 9 anos no campo missionário no Brasil e em Portugal. Hoje, vender aqui e substituir lá é capaz de fazer mais sentido. Recebemos 2 ofertas de $1.000 para a compra da Kombi e recebemos no mesmo dia. A primeira foi uma oferta firme, dependente de não conseguirmos uma oferta mais alta no dia seguinte. Nós simplesmente dissemos ao segundo comprador potencial que tínhamos uma oferta pendente e a sua oferta de $1.000 não chegava. Ele voltou no dia seguinte e ofereceu $1.400. E foi esse dinheiro que serviu de pé de meia que precisaríamos para sobreviver durante os nossos primeiros meses no Brasil. E a burocracia. Burocracia parecia ser interminável. Tivemos de lidar com passaportes, listas de bagagem, autorizações policiais, exames de saúde, formulários de visto e certificados de vacina. E apenas 5 dias antes de partirmos, recebi a carta do serviço militar e informar que eu estava autorizado a sair do país. A guerra do Vietnã ainda perseguia, e por estar matriculado na universidade quando cheguei à idade de me inscrever no sistema do serviço militar, nunca fui convocado. E quando acabei o curso, eu estava casado, Raquel já nasceu, além de eu estar já consagrado como ministro religioso, tudo isso eram requisitos muito suficientes para estar isento do serviço militar. Mas mesmo assim tinha que ter autorização para sair do país. E essa autorização chegou 5 dias antes da nossa partida. Mas um leão andava à nossa volta. Todas essas coisas faziam parte da vida. Os carros, tal como os nossos corpos, envelhecem e dão problemas. Nunca deixamos de ter de lidar com questões materiais, sejam dinheiro ou coisas que acumulamos, armazenamos ou temos que descartar depois. O desafio é encontrar o equilíbrio certo.
Formulários e requerimentos, licenças e aprovações constituem a razão de estar da administração pública, embora em alguns países a burocracia seja mais pesada e morosa do que em outros. Arranjar dinheiro, quer para consertos de carros ou aprovações de vistos, para alimentos ou para combustível. A obtenção de rendimentos é uma preocupação constante. Mas todas essas coisas nada são comparadas com o inimigo mais formidável que enfrentamos nesses últimos 3 meses, antes de partirmos. Eu li, algures, que o rugido de um leão é tão forte que pode ser ouvido até uma distância de 8 quilômetros, mais longe do que o som de qualquer outro animal. O rugido do rei da selva mete o medo em todos os lados. Quão apropriadas são as palavras de Pedro em 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Naquelas últimas semanas, o inimigo rugiu. A sua última tentativa de nos assustar e nos impedir de seguir o chamado de Deus. Sua arma, a mortal e eficaz palavra desanimadora. Quando Moisés distribuiu territórios às tribos de Israel quando estavam prestes a entrar na terra prometida, 2,5 tribos pediram porções no lado oriental do Rio Jordão. A resposta imediata de Moisés foi: por que, pois, desencorajais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes tem dado? Números 32, versículo 7. Ele lembrou-lhes o que tinha acontecido 40 anos antes, quando 10 dos espias voltaram e desencorajaram seus companheiros israelitas de tomar a terra, como Deus lhes ordenara que fizessem. O resultado foi a perda de uma geração inteira enquanto vagavam pelo deserto. Uma versão parafraseada da reação de Moisés seria: nem pensem nisso. Não se atrevam a repetir o erro de desencorajar o povo de seguir as ordens de Deus. E quando os homens dessas tribos prometeram acompanhar seus irmãos na batalha e não voltar para casa além do Jordão, até que todas as tribos estivessem estabelecidas em seus territórios, Moisés consentiu. Mas deixou um sério aviso em Números 32, versículo 23. Se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. A arma que Satanás usa desde o primeiro momento tem sido sussurrar mentiras e criar dúvidas nas mentes humanas acerca do que Deus disse. As primeiras palavras de Satanás registradas na Bíblia foram ditas a Eva. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Sua tática funcionou. E continua a funcionar. A palavra desencorajadora é uma das armas mais eficazes do nosso inimigo. E a nossa defesa é o escudo da fé, sobre o qual Paulo escreveu em Efésios 6, 16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Agora que a porta do campo missionário estava aberta para nós, tivemos de pegar nosso escudo, porque os dardos vieram um atrás do outro, em uma sucessão rápida. Já no dia 2 de janeiro, depois de pregar uma mensagem de despedida na igreja no Colorado, onde eu fui criado e onde aceitei a chamada de Deus para pregar, quando tinha 13 anos, uma irmã idosa que me conhecia desde meu nascimento chamou minha mãe de lado para falar sobre as minhas suíças. Ela estava preocupada, achando que elas iriam ser um empecilho no meu ministério no Brasil. Estou certo de que a irmã foi sincera, mas também estou certo de que a questão das suíças foi frívola. Satanás não tem escrúpulos em usar irmãos e irmãs sinceros para se concentrar a nossa atenção em questões frívolas, desde que isso dificulte a obra do Senhor. Os dardos seguintes não eram tão inócuos. Quando chegamos a Rockford, em meados de janeiro, para começar a preparar tudo para sair para o campo missionário,
O pastor me disse que tinha ouvido que eu tinha dito algo sobre um certo pregador a um outro pregador. Os detalhes não sobreviveram até os dias de hoje. Deste caso, ele disse que ele ouviu que alguém disse que eu disse algo acerca de mais alguém. Mas foi um lembrete do que Tiago diz no capítulo 3 sobre a importância de domar a língua. Essa é uma lição positiva. Mas foi uma espécie de tijolo na parede que estava a ser construído para impedir nosso progresso. Embora esse fosse um assunto importante, era um tijolo relativamente pequeno na parede, no muro, comparado com os próximos. No final de janeiro, menos de 2 meses antes de partirmos, o pastor nos avisou que se Abby não mudasse, ela e o missionário Steve Montgomery, com o qual planejávamos trabalhar, nunca se dariam bem. Ele disse ter recebido cartas, e eu cito, de todos os lados sobre Abby. Agora o inimigo aquece os dardos flamejantes e muda de alvo. Agora é Abby. Isso também funciona. O pastor nunca me mostrou as cartas de todos os lados, então eu não tinha como saber quem escreveu o que e não há defesa contra insinuações anônimas. Acho que a essência disso foi que Abby mandava na nossa família e eu não era cabeça da casa. Mas não fiz nenhuma tentativa de ripostar. Tal como fez Moisés quando o povo se queixou dele, entreguei tudo ao Senhor. O apóstolo Paulo também é um modelo de como lidar com a crítica. E eu tentei seguir esse exemplo. Eu nunca saberei, e não queria saber então, e certamente agora, 50 anos depois, não interessa saber quantas cartas realmente havia. Mas interessante que no dia seguinte, depois que o pastor fez o comentário cartas de todos os lados, ele admitiu que realmente não tinha recebido muitas cartas sobre Abby. Minha conclusão: não havia muitas cartas. Elas apenas vinham de lugares muito dispersos. Então, em 20 de fevereiro, um mês antes da nossa partida, anotei em meu diário. O pastor pregou sobre obstáculos à adoração, vontade própria e mundanidade. Incluiu ensinamento sobre a ordem no casamento. Tendo em conta os seus recentes comentários sobre Abby e o que tinha sido dito sobre a minha falta de liderança no lar, o ponto que ele estava a tentar fazer não passou desapercebido. Era como se ele estivesse disparando um tiro de aviso desde o púlpito. Alguns outros devem ter entendido o mesmo, pois no dia seguinte escrevi: o pastor mencionou que um dos membros sugeriu que a igreja retirasse a sua recomendação de nós porque eu não governava a minha casa. Ora, não estávamos recebendo muito apoio financeiro, mas se a igreja que nos enviava dissesse às igrejas irmãs que ela havia retirado a sua recomendação de nós, isso significaria o fim de todo o apoio e de toda a esperança que tivéssemos de ir para o Brasil. E foi exatamente o que aconteceu 28 anos depois, no ano 2000, quando a igreja nos Estados Unidos, que nos representava na época, retirou a sua recomendação de nós. Tínhamos estado na Madeira havia 24 anos e tínhamos estabelecido uma igreja local autônoma. Mas em questão de 2 meses, perdemos todo o nosso sustento nos Estados Unidos. O senhor, claro, já tinha um plano de backup com o qual nunca poderíamos ter sonhado, e continuamos trabalhando lá por mais 16 anos. E, na verdade, acabamos melhor materialmente por causa disso. Mas em 1972, se o senhor quisesse que estivéssemos no Brasil, claro, nunca poderia nos impedir de ir. Mas a realidade era que não tínhamos praticamente nada. E o pouco que tínhamos estava a bordo de um navio navegando para o Brasil. O rugido do leão das palavras desencorajadoras era ensurdecedor agora. Apenas há um mês de partir para o campo e o inimigo ameaça tirar o tapete debaixo dos nossos pés. Preocupado, falei com o pastor, 1 ou 2 dias depois, e ele disse que ele não conhecia ninguém que se opusesse a nós. Pensei, então, como é? O rugido do leão era ensurdecedor. Mas ele não vai morder? Eis uma lição para quem se dispõe para seguir o Senhor.
Não dê ouvidos ao que os outros dizem, quer seja bem, quer seja mal. O que importa é o que Deus diz. Se Ele confirma que há algo que precisamos corrigir, então devemos tratar disso. Caso contrário, o louvor ou a crítica dos homens, quer venha do povo de Deus ou dos homens do mundo, não tem qualquer consequência. Foi uma lição que devemos de dominar antes de estarmos prontos para Deus nos apresentar a obra da nossa vida em Portugal 4 anos depois. No último domingo de fevereiro, 3 semanas antes da nossa partida, o pastor pregou sobre desprezando as coisas de Deus, que não sei bem o que ele queria dizer com isso. De qualquer forma, Abby e eu fomos diante da igreja e renovamos nosso compromisso com o Senhor e com a comissão que Ele nos havia dado. Toda a igreja, por mais pequena que ela fosse, veio apertar-nos as mãos em expressão do seu apoio. A assistência naquele dia também foi melhor do que o habitual. Se o leão estava presente naquele dia, ele ficou calado. Acredito que aqueles que nos criticaram foram muito bem intencionados. Mas mesmo comentários bem intencionados podem ser maldosos nas mãos do inimigo. Ele não tem escrúpulos em usar as boas intenções de irmãos e amigos, ou mesmo familiares bem intencionados, para lançar seus dardos flamejantes. Isso é um lembrete de que ele pode até usar-nos a nós da mesma maneira. Os dardos das palavras desencorajadoras estão mergulhados em veneno. Como disse Moisés, saibamos que o nosso pecado nos há de achar. Mais uma vez, o pastor nunca disse quem era aquele membro que sugeriu que a igreja retirasse a sua recomendação de nós. Mas estávamos ocupados demais para nos preocupar com isso. Tínhamos coisas para despachar e documentos para colocar em ordem. Sei que, por termos passado 17 meses sem uma casa própria, praticamente todos os momentos sendo vividos aos olhos do público, cada ação e reação, cada palavra e expressão foi submetida ao escrutínio dos outros. Os menores deslizes foram ampliados e mal interpretados pelos observadores e facilmente levaram a situações que podem ter magoado a outras pessoas. Estes momentos também fazem parte do arsenal do inimigo que ele usa para impedir a obra de Deus. A preocupação de Abby em ver que estávamos levando o máximo que podíamos conosco para atender às nossas necessidades essenciais também foi usada contra ela. Ela foi acusada de ser materialista. Em retrospectiva, eu deveria ter dito aos seus detratores, sejam eles quem fossem, que lessem a descrição da mulher virtuosa no final do livro de Provérbios, no capítulo 31. Mesmo que você tenha lido esta passagem muitas vezes, eu encorajo você a lê-lo novamente. No próximo episódio estaremos no Brasil, e ao ler meu diário de 1972 pela primeira vez em 51 anos para preparar notas para este podcast, percebi o quanto a vida de Abby naqueles primeiros 9 meses se encaixava nessa descrição. Não vou dizer que a tomei como garantida, mas acabei de ganhar um apreço adicional pelo parceiro da vida que Deus me deu. Ok, ela não fiou seu próprio filho ou se vestiu de seda como a mulher de Provérbios 31, mas ela preencheu muito bem o resto daquela descrição. Nesses últimos 2 meses foi-nos dito repetidamente e de diversas maneiras que a nossa missão estava condenada e que Abby nunca se daria bem no campo missionário. Houve quem dissesse que Abby não iria aguentar mais de 2 anos no Brasil. Mas a melhor maneira de calar nossos detratores não é discutindo com eles ou debatendo-os. Só precisamos continuar a fazer fielmente o que Deus nos chamou para fazer. Como Pedro escreveu em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé. Hebreus 11, versículo 33, fala sobre aqueles que pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas
e fecharam a boca dos leões. Nós, que vivemos hoje pela fé, ainda alcançamos promessas e fechamos a boca dos leões, especialmente os leões do inimigo e o seu rugido de palavras desencorajadoras. Às 23h30, no dia 22 de março de 1971, terminamos a embalagem final e caímos na cama. Escrevi no meu diário: não tive tempo hoje para pensar no amanhã. Foi esgotante. Às vezes nos perguntávamos se algum dia conseguiríamos fazer tudo. Mas pouco depois do meio-dia do dia seguinte, estávamos no avião, iniciando nossa viagem de 25 horas de Chicago a São Paulo, passando por Nova York e o Rio de Janeiro. Também estávamos na primeira etapa da nossa jornada de 44 anos de trabalho missionário no estrangeiro. Mas o único rugido que ouvimos foi o dos motores a jato nas descolagens e aterragens em Chicago, Nova York, Rio de Janeiro e São Paulo. E voando à velocidade de cruzeiro a 33 mil pés, não ouvimos rugido algum. Apenas o ronronar constante dos motores dos aviões, assegurando-nos de que estávamos no lugar certo e indo na direção certa.